Flávio Prado, dá para dizer que o resultado de hoje, a atuação de hoje, foi um vexame da seleção brasileira? Não digo só, claro, pelo placar, mas pela atuação em si. Você considera um vexame, Flávio? Não, porque seria uma coisa de soberba achar que o Brasil não pode perder para a seleção de Senegal, e pode. Eles estão no mesmo bloco nesse momento no futebol. Vem um bloco principal, tem a França talvez, e depois vem um monte de seleções mais ou menos do mesmo bloco ali. E o Brasil talvez esteja um pouco acima nesse bloco intermediário e Senegal um pouco abaixo. Mas eles estão no mesmo patamar. Então seria realmente uma soberba perder de Senegal. Ué, França já perdeu de Senegal na Copa do Mundo. Muita gente perde de Senegal. Uma boa seleção. O Brasil teve uma atuação muito ruim. Realmente foi uma atuação abaixo do seu normal. Deveria render um pouco mais. Mas eu não chamo de vexame, não. É uma derrota. E, aliás, começou a virar mania, né? Norma. O Lian dava uma estatística aí, em 25 jogos o Brasil só perdeu 4 para os africanos. Só que dos últimos 3, perdeu os 3. Então já virou mais rotina do que vexame. Nilson César, esse dado que traz o Flávio é bastante emblemático e eu vou reforçar. A seleção brasileira enfrentou 3 seleções africanas após a Copa. Teve 2 derrotas para Marrocos e Senegal e uma vitória que foi contra Guiné. Com uma certa dificuldade, mas venceu ali no segundo tempo. E na própria Copa do Mundo, perdeu para Camarões. Eu tinha esquecido de Guiné. 4 jogos, perdeu 3 e ganhou de Guiné, é verdade. Perfeito, exatamente. E na Copa do Mundo, na última rodada da fase de grupos, perdeu para Camarões. Não interferiu na classificação, era um time diferente até naquela última rodada, mas conta também para a estatística esse jogo na Copa do Mundo. Nilson César, 3 seleções africanas pós-Copa do Mundo. Derrotas para Marrocos e Senegal, vitória contra Guiné no sufoco e na própria Copa do Mundo, derrota para Camarões. É vexame esses resultados da seleção brasileira, Nilson César? Não, pelo nível de jogadores que nós temos na seleção brasileira, não tem nada de vexame. É que quando se fala em seleção, principalmente nós que temos um pouco mais de rodagem, a gente lembra de seleção brasileira com grandes craques, né? Vocês lembram, acho que é da seleção de 2002, que ganhou a Copa do Mundo? A seleção que ganhou a Copa do Mundo em 2002 tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Ronaldinho, tinha Roberto Carlos, tinha Cafu, tinha o Rivaldo, né? É a última seleção que ganhou uma Copa com um grande jogador. Nós não temos mais, entendeu? Porque também no mundo caiu muito a qualidade técnica do jogador. Eu não acho, eu acho, por exemplo, o Senegal hoje bem melhor do que há 2 décadas atrás. Bem melhor, pelo contrário, evoluiu. Ontem eu discuti isso com o Paulo Vinícius Coelho, com o PVC. Eu falei, PVC, peraí, a seleção de Senegal que vai jogar com o Brasil é uma seleção bem melhor do que 2 décadas passadas. Então não teve uma involução técnica no mundo, não. O Brasil teve uma queda técnica. Hoje o Richarlison, ele se arvora em ser jogador, o camisa 9, homem gol da seleção. É o Richarlison, reserva do Tottenham, nem joga. Mau jogador nota 6, 6,5. Então nós temos um monte de jogador 6, 6,5 na seleção. E nós temos o Vinícius Júnior e o Neymar, que são 2 jogadores diferentes. Então a gente torce que esses 2 jogadores diferentes estejam no ápice na próxima Copa. Porque senão a chance da gente sair numa oitavas, assim, é muito grande. Se o Vinícius e o Neymar não estiverem no ápice, com esse bando de, como diria o Israel, como é que ele fala? Mulambada. Com esse bando de mulambada que nós temos no futebol do Brasil, a chance de sair na próxima Copa em oitavas de final, mesmo com o Ancelotti, é enorme. Porque quem é melhor? Senegal ou Brasil? É incrível, a seleção do Senegal é melhor que a seleção brasileira. É melhor. Só um bobo não percebe que o time de Senegal é um time mais pronto e um time melhor que a seleção do Brasil. Então não tem surpresa nenhuma pra mim, não. Exatamente, eu entendi o ponto de vista do Nilson. Ele não considera vexame por já esperar que a seleção brasileira está no nível hoje inferior a Senegal, já sendo uma crítica, né, Nilson? E aí você cita jogadores, você falou do Richard, exatamente. Jogador brasileiro, não tem mais, rapaz, o protagonista, aquele que você fala, não, esse aqui é um baita jogador. Você viu o meio campo do Brasil hoje? Tinha o Joelinton,
tinha o Bruno Guimarães, Paquetá. Né? E o Paquetá. Esse Paquetá pode jogar 800 anos, ele vai ser isso aí. É isso que você vê do Paquetá. Não tem perspectiva de evolução. Você fala, não, esse jogador tem uma grande perspectiva de evolução. O ataque nosso tinha Rony e Pedro um momento. Outro instante tinha Malcom e Richarlison. Sabe? A coisa é braba, rapaz. A coisa é feia. É duro de a gente engolir isso, né? Porque a gente quer ver um Brasil diferente, mais forte. Mas essa é a realidade atual do futebol brasileiro. É visível que a seleção brasileira não tem ali hoje um coletivo forte e isso acaba respingando em jogadores também para tentar jogadas individuais. Então, quando você não tem um coletivo bem, o individual também acaba ficando abaixo do esperado. Dá para citar vários jogadores aqui, como o próprio Vinícius Júnior, até mesmo talvez o Richarlison, alguns jogadores da defesa. É um time, né, Flávio, que hoje não tem o coletivo forte e aí a gente pode tentar justificar de diversas maneiras. Uma delas é a questão do técnico. Hoje você não tem um técnico ali definido, você tem o interino Ramon Menezes, tem essa conversa toda, enfim, em cima do nome do Carlo Ancelotti. Queria que você falasse mais sobre isso, porque parece hoje que a seleção brasileira está abandonada, uma grande bagunça nesta questão de comando técnico. É o que parece, pelo menos pela atuação dentro de campo. Olha, você tem razão quando você fala do coletivo, né? O Brasil hoje está numa fase de transição. O Tite ficou lá por dois períodos, né? Para mim fez um trabalho bom, de um nível bom. Não ganhou porque hoje tem várias equipes do mesmo nível, poderia ter vencido. Acabou não vencendo, nada do outro mundo, nada. Aqui no Brasil é que se faz tragédia, né? O pessoal acha que o Brasil no futebol é o que os Estados Unidos são na NBA e não é o caso. E aí saiu o Tite, ficou a coisa, trocou o comando de CBF, tudo. E aí houve uma aposta num treinador de fora que demanda um certo tempo, uma certa espera, uma nova situação. E aí o Brasil está numa fase de entre safra realmente. Ele está aguardando para ver o que vai acontecer. E por hora, daqui a pouco o Ancelotti deve colocar uma equipe dele, um grupo dele. Por hora é um período de transição. Período de transição, você pega uma seleção do nível de Senegal ou do nível de Marrocos, parece que a gente tá falando de qualquer timinho, não é o caso, né? É que coincidiu do Brasil jogar com o time reserva contra Camarões e perder também. E aí ele perde seleções que ele pode perder mesmo. Não é só o Brasil que pode perder de Marrocos e de Senegal. Qualquer seleção do mundo, qualquer uma. Não há nenhuma seleção que você fala, a Argentina for jogar com o Senegal, certeza que ganha? Não acho. Até porque eu não acho a seleção da Argentina grande coisa. Acho que ela tem o Messi e um monte de jogador tosco, violento, tipo aquele McAllister e tal. Mas isso é outra coisa. A França seguramente ganharia deles? Não creio. Deve ganhar, pode ganhar, mas não creio. Então acho que é uma fase de transição e o Brasil pegou dois adversários fortes, né? No caso de Marrocos, inclusive jogando em Marrocos, com aquele ânimo todo pós-Copa do Mundo. E Senegal a gente falou aí desde o começo, né? Jogadores, todos jogadores conhecidos, jogadores que atuam na Europa, reserva que joga na Premier League, como a gente viu com o Naité, um Koulibaly, um Mané, Diallo, o Gueye, pô, são jogadores, né? E o Brasil, quando entrava, botava, acho até que por estratégia mesmo, talvez até por pedido do presidente, colocou jogadores que atuam no Brasil, que obviamente não tem o mesmo preparo, a mesma condição, nem a mesma velocidade de jogo dos europeus. E aí, velho, os europeus queriam os jogadores que atuam na Europa. E aí perdeu o jogo. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Pra mim, é natural esse tipo de derrota. Ao pensar ao contrário, eu respeito, mas é achar, é ver alguma coisa que não existe, sabe? Aquele, o ex-rico, o cara que perdeu tudo, mas continua usando aquele último terno que ele tem, com aquela soberba, aquele último carro, velho, sabe? Que nem nós. Não, mas eu nunca fui rico. Não. Não sou nem ex. Que nem nós, é tudo chique. O ex sabe que anda todo, né? O cara não tem mais nada, mas ele continua mantendo a pose e tal. É mais ou menos isso que a gente vê da seleção brasileira. Ou se alguém achar que o Brasil não pode perder de Senegal. Eu acho que pode. Nilson César, dá pra gente, claro, né, concordar com isso, mas também tem esse ponto da atuação da seleção brasileira. Você acha que a atuação ruim hoje contra Senegal e até contra a Guiné venceu, mas jogando mal, conseguiu o placar no segundo tempo. Você acha que essas atuações ruins são por conta da falta de um comando técnico, da falta de um treinador
porque a CBF, até o momento, espera por Carlo Ancelotti. Você acredita que essas atuações ruins são reflexos da falta de posição da CBF em contratar um técnico logo? As atuações ruins é porque os nossos jogadores são fracos. Então, você tendo um técnico de qualidade, por exemplo, um Carlo Ancelotti, ele pode montar um belo time mesmo com jogadores meia boca. Né? Às vezes o técnico, pela qualidade do técnico, ele consegue montar um time bem efetivo, um belo time, com um time meia boca, com jogadores meia boca. Eu me lembro do Audax lá, do Fernando Diniz. Não foi? Quem é que era o craque do Audax, do Fernando Diniz? Não tinha. Era o Tietê. Era o Tietê. O Tietê. Então, esse jogador desse tamanhinho era o melhor do time. Levou o time para a final do campeonato. Todo mundo gosta. Meteu uma goleada no São Paulo de 4, não foi? Não foi, Daniel? Você lembra? Né? Tomou 4. Foi num dia de carnaval. Sim. Então. Acho que foi num sábado de carnaval. Tomou 4. O São Paulo tomou 4 do. Então, o cara, quando é bom, ele consegue fazer com jogadores apenas razoáveis um bom time. Essa é a esperança que eu tenho. Porque nós não temos mais jogador bom. Nós temos o Vinícius Júnior, que tem que evoluir bastante ainda, né? Que é um bom jogador, um grande jogador. E nós temos o Neymar, que está mais para fim de carreira. Lembre-se que o Neymar está com 32, 33, é isso? 31. Então vai chegar na próxima Copa com 33. É isso? 33, 34 anos? Então vai chegar com 34 na próxima Copa do Mundo. Então, se você quiser aquela explosão do Neymar, aquelas arrancadas, não tem mais. Principalmente um cara que se machucou tanto. Então nós temos a esperança é o Vinícius Júnior. Esse rapaz aí, nos próximos 3 anos, evoluir bastante tecnicamente. E o treinador, que eu acho que é o Ancelotti mesmo, né? Não ficaria muito surpreso se não fosse o Ancelotti, deve ser ele mesmo. O Ancelotti montar com o que tem um time competente para jogar um torneio de um mês. Entendeu? Guilherme, a coisa tá feia. O Brasil e a Alemanha são 2 gigantes do futebol, né? Talvez as 2 maiores seleções da história do futebol. Olha e a Itália, né? Olha a campanha da seleção da Alemanha neste ano. Perdeu agora há pouco da Colômbia por 2-0. Ela teve uma vitória contra o Peru, um empate contra a Ucrânia e 3 derrotas. Uma para a Bélgica, outra para a Polônia e outra para a Colômbia. Essa é a campanha da Alemanha, que perdeu as 2 últimas Copas para times medíocres, né? Foi eliminado por Japão e Coreia. E ela tá assim, olha como cara, tá virando tudo, viu? Tá mudando tudo no futebol. É bom ficar esperto. Pra gente fechar essa primeira parte com o Nilson e com o Flávio, preocupa a seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo. Vale destacar que serão ali 6 jogos das eliminatórias até o meio do ano que vem, quando o contrato do Carlo Ancelotti se encerra com o Real Madrid. Flávio Prado, preocupa a seleção brasileira para as eliminatórias da Copa? Não. Eu acho que o Ancelotti vai chegar, vai pegar a seleção. Aquilo que o Tite fez, acostumou mal o brasileiro, achando que a eliminatória sempre vai ser moleza e vai ganhar tudo. Claro que o Brasil vai se classificar, mas não vai ser primeiro. Quando o Ancelotti chegar, deve estar enrolado lá no meio da tabela. E aí depois deve dar uma melhorada e tal, vai se classificar, mas não vai ser a moleza que foi com o Tite nas 2 eliminatórias que ele disputou. Nilson César, para fechar com você também, preocupa a seleção brasileira para as eliminatórias da Copa? Serão 6 confrontos até essa possível chegada do Carlo Ancelotti. 6 jogos das eliminatórias, mais 2 amistosos, totalizando 8 jogos. Não me preocupa não. O Brasil já está na próxima Copa do Mundo. O Brasil vai se classificar para a próxima Copa do Mundo. Não tenho nenhuma preocupação em relação a isso. A minha preocupação é a gente não sair em primeira fase da próxima Copa, não sair em oitavas de final da próxima Copa. Então, o Ancelotti vai ter um pipinão pela frente. Não é mole, não. Ele vai ter que, em 2 anos, tentar fazer um time competitivo. Isso o Sereno Lula falou, mas que? Ele já ligou. Só se ele jogar melhor a toalha. não. Só se jogar a toalha. Não, acho que ele não joga, não. Ele quer disputar uma Copa. Ele vai disputar essa Copa pela seleção brasileira. E ele tem um trabalho tático. Se bem que o Chelsea, agora que o Liverpool, que o Manchester City bateu o número de gols num campeonato inglês em relação ao Chelsea, né?
aquele time do Chelsea do Ancelotti, era um time pra cima. O time do Milan do Ancelotti era um time pra cima. Ele se adapta bem. E no Everton, obviamente, ele jogava mais fechado. Claro. Ele não é bobo. Ele se adapta com aquilo que ele tem de material, né? O material que ele tem na mão. Então vamos ver o que ele vai montar com esse grupo brasileiro, né? Eu acredito no trabalho dele, eu acho ele muito competente. Então eu acho que ele tem condições para disputar um torneio de um mês, de ter um grande desempenho com o comando do Carlo Ancelotti. Para classificação não tem nenhum perigo, não. Brasil e Argentina pode já colocar que os dois estão classificados.